ouvintes, esse é um testemunho verídico do nosso irmão Nomésio, o ex-padre, que passou por grande dificuldade na sua conversão. Então peço bastante atenção para ouvir esse testemunho, que é de grande valor para você e o trabalho do grande Deus na vida de cada um de vocês. Eu peço atenção. Irmão Nomésio, como foi a conversão do irmão? Queridos irmãos e amados ouvintes, eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador quando eu era padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu fiquei 12 anos como seminarista, depois 8 anos como padre das Igrejas Católicas Apostólica Romana. Depois desse período, celebrando missas no interior do meu estado, eu fui convidado pelos meus pais para celebrar uma missa na sua fazenda. E eu, saindo da cidade de Cachoeiro do Itapemirim, me dirigi para aquela localidade. Chegando ali, foi confessar o povo, os meus fiéis. Depois da confissão, eu fui celebrar a missa. Naquela missa, naquela solenidade muito bonita, eu, após aquela missa, eu fui para a casa dos meus pais descansar. Após o descanso, houve a missa das 6 horas da tarde. Acabando aquela missa, nós fomos para a casa de meus pais. E ali os convidados, os vizinhos, foram saber como estava a minha vida sacerdotal. E ali nós conversamos até cerca de 22 horas. E ali a minha mãe tinha já um guarda-roupa preparado para me guardar a minha batina. E ali coloquei a minha batina dentro daquele guarda-roupa. E a minha mãe colocou um rádio para me ouvir um futebol, ouvir uma música, como eu quisera. E ali, quando eu liguei aquele rádio receptor, eu me deparei com uma rádio evangélica. E naquela rádio evangélica estava o nosso líder mundial, o nosso irmão missionário Davi Miranda. E ali ele estava pregando a palavra de Deus. Ele lia na Bíblia, no capítulo 11 de São Mateus e no versículo 28. É uma passagem muito conhecida entre os evangélicos que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E ali, meus queridos irmãos, eu ouvi a mensagem daquele homem de Deus, quando ele pregava que ele era também um congregado mariano da Igreja Católica. E ele dizia no seu testemunho que agora ele já não era mais congregado mariano, mas sim o missionário da Igreja Deus é Amor. E ali, ele pregando aquela palavra, o Senhor Jesus falou profundamente no meu coração através daquela mensagem. E ali, meus queridos irmãos e ouvintes, eu comecei a chorar, porque eu sentia dentro daquele quarto a real presença do Espírito Santo. E ali aquele homem de Deus, ele tocou uma fita, e naquela fita uma pessoa estava dando o seu testemunho, dizendo que tinha uma hérnia na sua barriga, e aquela pessoa foi na Igreja Deus de Amor e foi revelado pelo Espírito Santo, e Jesus Cristo curou a hérnia através da oração do missionário Davi Miranda. E ali eu estava ouvindo aquele testemunho. Depois uma outra pessoa disse: olha, missionário, eu sofria muito sobre uma cadeira de rodas, eu era paralítico,
E eu veio na igreja pentecostal Deus de Amor, e o missionário Davi Miranda orou por mim, e Jesus me levantou daquela cadeira de rodas. Eu ali, meus queridos irmãos e ouvintes, eu estava ouvindo aquele testemunho. E ali, quando aquele ex-paralítico falava, os meus olhos enchiam de águas, e eu comecei a chorar. E ali, o homem de Deus, o missionário Davi Miranda, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse: olha, o Espírito Santo de Deus, se não se engana, me revela que tem um padre ouvindo o programa A Voz da Libertação. Padre, levanta sua mão e aceita Jesus Cristo como seu Salvador, porque eu era congregado mariano e Deus salvou a minha alma, e hoje eu sou missionário da Igreja Deus de Amor. E ali, meus queridos irmãos, não teve outra alternativa a não ser levantar a minha mão e aceitar a Cristo como meu Salvador. E ali, meus queridos irmãos, o missionário Davi Miranda, inspirado pelo Espírito Santo, ele ainda falou uma palavra: olha, padre, o Espírito Santo me revela que o Senhor também sofre do seu coração. E Jesus Cristo, nesta noite, Ele vai curar o seu coração. Ele vai tirar esse coração doentio e vai te dar um coração novo. E ali, meus queridos irmãos, não teve dúvida. E ali eu levantei a minha mão e aceitei Cristo como o meu Salvador. Esse é o testemunho verídico que aconteceu na minha vida. Após aquela pregação, acabou o programa e eu fiquei procurando naquele rádio onde estava aquele homem novamente pregando a palavra de Deus, e não encontrei porque acabou o programa. E ali eu desliguei aquele rádio e fui me deitar. Quando foi de 4 para 5 horas da manhã, eu ouvi uma voz que me chamava pelo meu nome: Nomésio, Nomésio. E eu abri o meu olho. Quando eu sentei na cama, eu vi um homem de branco que vinha ao meu encontro. Quando aquele homem veio ao meu encontro, eu sentei ali naquela cadeira, e ele veio e falou: Nomésio, eu sou Jesus, e falei contigo ontem, através do meu ungido, e nesta madrugada eu venho para falar com você. E ali, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus conversou comigo ali um pouquinho, conversou comigo e falou: olha, eu sou Jesus que apareci para você ontem, através do meu ungido. Eu nesta manhã venho para te mostrar quanto você deve sofrer por minha causa. E ali, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus disse para mim: olha para baixo. E quando eu olhei para baixo, meus queridos irmãos, desapareceu o mundo material e apareceu o mundo espiritual na minha frente. E ali o Senhor Jesus me levou até a profundeza dos infernos. E ali, meus queridos irmãos, o Senhor foi descendo para o inferno na minha frente, e eu fui atrás. Quando o Senhor Jesus ia descendo para o inferno, as tranqueiras infernais foram se abrindo, e o Senhor Jesus foi descendo juntamente comigo. E lá embaixo no inferno eu vi aquelas galerias infernais cheias de almas gritando por misericórdia, mas não tem mais misericórdia. E ali, meus queridos irmãos, eu vi coisas horrorosas, eu vi coisas terríveis ali nos infernos. O Senhor pôde me mostrar também o príncipe dos demônios, o Lúcifer, e o Senhor Jesus chamou ele, e ele veio se arrastando como um dragão. E eu ali eu ficava com medo, porque eu nunca tinha visto uma coisa tão terrível igual eu vi naquele lugar. E ali o Senhor Jesus falou: olha, eu estou te mostrando isso para você vir para os meus pés, para que eu possa te usar. E ali, meus queridos irmãos e ouvintes, eu fiquei um pouco trêmulo, mas com aquela confiança que o Senhor Jesus estava junto de mim. E ali, meus queridos irmãos e ouvintes deste maravilhoso testemunho,
Senhor, num abrir e fechar de olhos, o Senhor me levou lá nas mansões celestiais. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Num abrir e fechar de olhos, o Senhor me levou nos céus. Irmão Nomésio, o senhor já relatou algumas vezes, o senhor viu alguma pessoa andar assim, algum político, algum padre assim lá no inferno, a pessoa já viu anteriormente ou não? As pessoas que estavam ali gritando, aquelas almas que gritavam, são aquelas pessoas que não aceitavam